passo a palavra à professora Lise Tupiaçu, que vai falar, então, justamente sobre a construção da rede amazônica de clínicas jurídicas, né? Então, a gente tem notícia, a única rede criada no Brasil hoje, né? E uma rede já que tem anos, então vai nos contar um pouco sobre isso. A professora Lise Tupiaçu é doutora em Direito Público pela Universidade de Toulouse, Capitole, é mestre em Direito Tributário pela Universidade Paris I, é mestre em Instituições Jurídico-Políticas pela Universidade Federal do Pará, é professora e pesquisadora dos cursos de graduação e pós-graduação, estrito sensu, da Universidade Federal do Pará e do Centro Universitário do Estado do Pará, o CESUPA, e é coordenadora da rede de pesquisa da Amazônia e Biodiversidade e da rede, né, de pesquisa Jambu RNP, e dos grupos de pesquisa Biodiversidade, Território e Sociedade na Amazônia. Então, professora Lise, agradeço imensamente. Uma nota de rodapé pessoal. Eu conhecia já a professora Lise de viagens, né, no exterior, sabia, tinha amigos comuns e foi uma grata surpresa conhecê-la pessoalmente aqui, e é com muita ansiedade que a gente gostaria de ouvir um pouco falar sobre a rede. Muito obrigada. Antes de mais nada, gostaria de efetivamente manifestar minha grande alegria de estar aqui em Curitiba, participando desse evento, vivenciando essas experiências e essa troca extremamente rica, e tudo isso se deve a esse esforço incansável da professora Thaisa e da professora Daniele na organização desse evento. É um evento extremamente rico, extremamente profundo em termos de reflexão, e realmente a gente deve muito a essa dedicação que nós percebemos da organização desse evento. Muito obrigada, professora Thaisa, obrigada, professora Daniele. Saúdo todos os presentes, é um grande prazer estar realmente aqui em Curitiba, aqui na PUC, e gostaria de continuar essa conversa, né, que nós estamos fazendo aqui em relação a redes, mas com uma ressalva que eu vou falar sob os olhares da professora Fernanda Lapa, da professora Lucia, que estão há mais tempo na rede. Tem outros membros da rede aqui também, e eu, na verdade, estou engatinhando. Há pouco tempo assumi a coordenação da Clínica de Direitos Humanos da Amazônia e recebi esse bastão desse trabalho que vem sendo já estruturado há muitos anos por vários outros colegas. Então, acho até que outras pessoas aqui presentes podem contribuir bastante. Eu faço já desde logo esse convite com essa discussão e esse meu relato. Antes de qualquer coisa, é importante que a gente compreenda o locus a partir do qual nasce essa reflexão e todo esse trabalho em relação aos direitos humanos, e principalmente a visão dos direitos humanos na região amazônica. A gente sabe que as experiências, elas estão muito ligadas àquilo que é vivenciado nas realidades locais. E na Amazônia a gente tem uma realidade bem específica. Vocês sabem que a gente vive na Amazônia em uma região extremamente rica em biodiversidade, rica em recursos naturais, mas essa riqueza, ela é permeada por uma quantidade de atores que não desenvolvem interesses sempre no mesmo sentido. A gente tem, dentro daquela riqueza de exuberância de floresta, de fauna, de recursos naturais, a gente tem populações tradicionais que vivem a partir desses recursos, mas a gente tem também outros interesses de grandes proprietários de terra que passam a desenvolver ali uma fronteira agrícola de grande importância para o país. Temos também grandes empresas que desenvolvem ali exploração de recursos naturais, e temos também os interesses do poder público, que muitas das vezes se desenvolvem
dentro de uma perspectiva desenvolvimentista pura em aspectos de infraestrutura que vão beneficiar o país como um todo, e também necessariamente devem integrar os interesses locais daquelas populações. Então a gente tem ali um histórico na região amazônica bem diferente do histórico de evolução de outras regiões do país. A gente tem ali uma fronteira, uma das últimas fronteiras de integração do país. Em muito tempo se considerou que a Amazônia estava vazia, que ali tinha apenas floresta e que aquilo precisaria ser povoado, mas também desenvolvido dentro de uma perspectiva econômica, aumentar o PIB daquela região. Efetivamente, em 30 anos, no final do século XX, nós tivemos o aumento do PIB da região em cerca de... isso multiplicou de uma forma extremamente grande. A gente saiu de um PIB de 1 bilhão para um PIB de 25 bilhões. Hoje em dia isso já está bem maior. A gente saiu de uma região pouco povoada para uma região extremamente povoada. É claro, ainda não se compara, evidentemente, com o resto do Brasil. Mas a gente vive uma desigualdade muito grande. É uma das regiões que continua tendo uma desigualdade interna e uma desigualdade com o resto do país, em termos de riqueza. E a gente, em que pese, tenha evidenciado uma evolução econômica, um crescimento econômico na região, esse crescimento não se deu, muitas das vezes, em consonância com os interesses das populações locais, especialmente das populações tradicionais, e também trouxe consigo populações migrantes de outras regiões do país, mas que acabaram vivendo ali de forma precarizada. Então, o desenvolvimento econômico, a forma de ocupação da região amazônica, trouxe também uma degradação ambiental bastante considerável, e a degradação ambiental trouxe problemas sociais. É uma realidade no mundo inteiro que os problemas ambientais eles estão intimamente ligados com os problemas sociais. Pobreza geralmente está associada à degradação ambiental e vice-versa. São as pessoas menos dotadas de recursos que acabam sofrendo mais com os problemas ambientais, com problemas ligados a questões climáticas. Então a gente enfrenta esse desafio, que é lidar com questões ambientais e questões sociais, com uma necessidade de desenvolvimento econômico e modelos de desenvolvimento econômico que não necessariamente são adaptados a essa determinada realidade. E a gente está diante, portanto, de violações de direitos humanos que são muito particulares. Violações de direitos humanos que não podem ser tratadas de uma forma igual àquelas que ocorrem em outras regiões do mundo ou até em outras regiões do país. A gente precisa, então, tratar os direitos humanos na região amazônica com uma visão própria, em que pese seja muito interessante ver também as experiências e, às vezes, até utilizar as experiências dos outros lugares. Mas a gente precisa desenvolver uma cultura específica para lidar com esses direitos humanos. E esse desenvolvimento dessa nova visão de direitos humanos veio surgindo, no final do século passado e foi sendo fomentada nas universidades da região. A Universidade Federal do Pará veio trazendo essa temática muito a partir do desenvolvimento do seu programa de pós-graduação em Direito. No ano de 2004, esse programa de pós-graduação em Direito ele recebeu um apoio muito significativo da Fundação Ford e da Fundação Carlos Chagas, um programa para a criação de programas de pós-graduação em Direitos Humanos. E esse programa também, em função da experiência de alguns dos membros que dele faziam parte, que tiveram experiências em programas da Fundação do programa Alfa, financiados pela Comunidade Europeia, em sistemas internos e internacionais de proteção de direitos fundamentais, passaram a fazer parte do consórcio latino-americano de pós-graduação em direitos humanos e de uma
rede de educação em direitos humanos. Então, a gente teve um apoio muito grande de outras instituições e de redes de trabalho em direitos humanos, de ensino em direitos humanos, para fomentar ali uma nova cultura de tratamento desses direitos humanos. E com isso, em 2011, o Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Pará criou um laboratório de direitos humanos, ao qual foi vinculada a Clínica de Direitos Humanos. Aquilo estava em formação, a formação de um ensino diferenciado em direitos humanos. A gente precisava, para tratar desses desafios, tecer uma sistemática, uma estruturação a partir do ensino. O ensino precisava ser diferenciado para que a visão e a ação pudesse também ser diferenciada. A Clínica de Direitos Humanos, ela se estabeleceu em 2 linhas, que eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês, mas se evidenciou também ali a necessidade de fazer uma interligação com outras entidades. E, primeiramente, se trabalhou internamente dentro da região amazônica. Então, outras entidades, como a Universidade do Estado do Amazonas, já tinham experiência no tratamento de direitos humanos e no ensino clínico. A Universidade Federal do Mato Grosso também tinha um tratamento, ainda que no âmbito de um escritório modelo, mas voltado para os direitos humanos dentro da problemática amazônica. Então, percebeu-se essa relação entre os interesses das instituições. Então, vejam, surgiu inicialmente uma identificação de interesses, uma identificação de necessidade de tratamento diferenciado da sistemática de trabalho, que buscava fomentar o ensino clínico, e essas entidades, então, se uniram, a Universidade Federal do Pará, a Universidade do Estado do Amazonas e a Universidade Federal do Mato Grosso, para a criação de uma rede amazônica que foi fundada em 2011. Essa rede amazônica, ela buscava potencializar justamente essas ações contra as violações de direitos humanos perpetradas nessa realidade. E a rede, então, ela começou a se estruturar. E o ponto inicial da estruturação da rede foi, inicialmente, a identidade. O que seria esse tratamento clínico dos direitos humanos? A gente precisava diferenciar o ensino clínico das demais modalidades de assistência jurídica, de escritórios, modelo, e ver o que identificava justamente essas clínicas. Então, começou-se a fazer encontros. Esses encontros eram encontros anuais e fundados em capacitação, em identificação metodológica. O segundo encontro foi realizou-se um primeiro encontro em 2011 em Belém do Pará. Em 2012 foi realizado o segundo encontro. Esse segundo encontro, ele teve um eixo muito importante voltado para a capacitação e para a identificação das metodologias. Criou-se, inclusive, um guia para a criação e consolidação das clínicas jurídicas. Esse guia ele está disponível na internet, até hoje, inclusive, e é um elemento bastante interessante para aqueles que estão em processo de estruturação de clínicas. E, nesse momento, havia, inclusive, uma rede brasileira de clínicas que unia em torno de um projeto, que, inclusive, foi um projeto mencionado pela professora Fernanda na sua... Professora Fernanda, se eu estiver falando besteira, me corrija posteriormente, mas um projeto que buscava justamente trabalhar com essas estratégias daqueles organismos universitários que lidam com direitos humanos. Esse projeto incluía a PUC de São Paulo, a Univille, a Universidade Federal da Paraíba, a Uniriter e a UFPA. Então, já havia essa extensão da discussão. Continuou-se com os encontros. Nesses encontros, a partir de uma capacitação que era constante e continua sendo,
buscou-se um fortalecimento e o pensamento de ações concretas, porque a rede, ela não é apenas um espaço de discussão, é um espaço de discussão bastante rico, é um fórum, é um espaço de capacitação, mas também é um espaço de planejamento e de execução de ações concretas e conjuntas em prol dos direitos humanos. Então, essa rede passou a estabelecer um observatório onde as ações que eram feitas pelas clínicas em si passaram a ser recenseadas e publicadas, e também passou-se a identificar casos comuns ou casos principalmente na esfera do Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. Então, identificou-se uma metodologia de casos, uma estratégia específica para tratar esses casos. Continuaram os encontros, e vejam que os encontros começaram a ser diversificados. O quarto encontro já foi realizado em Manaus. Em Manaus, ampliou-se a rede. Na verdade, a rede ela vinha sendo ampliada. Tá? Ela começou inicialmente com a Universidade Federal do Mato Grosso e a Universidade Estadual do Amazonas, do Estado do Amazonas, e a Universidade Federal do Pará. Aos poucos, outras clínicas foram se integrando a essa rede. Em 2014, a gente já estava com 8 membros. Aí vocês vão perceber que não apenas universidades amazônicas passaram a integrar a rede, mas também a UNB e a Univille. Por quê? Porque nós tivemos, dentro desse período, digamos assim, aquela rede inicialmente formada em torno dos organismos universitários de direitos humanos, ela se mostrou bastante ampliada. Ela não estava mais abarcando apenas clínicas de direitos humanos, ela abarcava também os demais organismos, e ela optou por se manter ampla, enquanto que o interesse em tratamento de clínicas jurídicas passou a regrupar, então, entidades que tinham essa peculiaridade. E a UNB e a Univille se integraram à rede amazônica por terem uma expertise dentro dessa temática e por trazerem também uma grande riqueza dentro da discussão e de experiência, e possibilitar essas trocas. Então, no 5º encontro em São Paulo, justamente se demarcou a singularidade da rede de clínicas, diferentemente dos demais organismos universitários de direitos humanos, mas também a diversidade de metodologias, a diversidade de interesses em relação a essas questões. Um elemento que eu gostaria de ressaltar é a importância do financiamento para que essa rede pudesse se manter viva. Como bem mencionaram a professora Stephanie e o professor Martim, a gente percebe que uma rede ela não vive sem recursos. Para esses encontros, uma grande quantidade de recursos precisa ser despendida, e anualmente era necessário obter recursos junto ao CNPq, junto à Fundação Ford, junto a vários outros parceiros. Então, a rede ela apenas vive se nós tivermos essa articulação, planejamento e também essa fonte de recursos que precisa ser continuamente buscada. A gente continua, então, com as ações da rede. O encontro anual passou a ser bastante diverso, ir ao encontro de outras clínicas. A gente teve um encontro em Santarém, um encontro em Joinville, o encontro do ano passado foi em Brasília, e este ano o encontro da rede amazônica é aqui em Curitiba. E essa experiência ela vem se demonstrando cada vez mais rica, porque a gente percebe o aumento do interesse da comunidade nessa temática. E a gente percebe também que ações concretas passaram a ser realizadas pela rede. Eu vou falar dessas ações daqui a pouquinho, mas eu gostaria de ressaltar que ano passado, em Brasília, se percebeu realmente o crescente interesse de várias clínicas, a grande expansão das clínicas pelo Brasil, e a rede amazônica, ela, em que pese seja um fórum de discussão, mas esse fórum precisou ser ampliado, e com isso, ano passado,
houve a realização do primeiro Fórum Nacional de Clínicas Jurídicas, e aqui nós estamos exatamente no segundo fórum. Qual é a diferença entre a rede e o fórum? A rede, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ela tem realmente algumas estratégias, alguma institucionalidade, alguma questão que permite a ela exercer efetivamente essas ações concretas, mas o fórum ele é um mecanismo muito mais amplo e muito mais, digamos assim, democrático para possibilitar as discussões. O fórum, então, ele permite a participação de todos, ele permite essa troca de experiências sem a necessidade daquela estruturação mais pesada, digamos assim, que a rede demanda, como um secretariado, uma coordenação, alguns elementos de tomada de decisão que já foram, inclusive, mencionados aqui pelo professor Martim. A rede amazônica, então, como vocês perceberam, ela surge a partir de cenários semelhantes de violações de direitos humanos. Perdão, eu mudo aqui, não muda lá. Gente, esqueci de mudar ali, perdão. Eu já estou aqui. Ela surge a partir de cenários de violação de direitos humanos, ela serve para fomentar a atuação das clínicas, mas ela vem atuando de forma contínua na capacitação, na ação conjunta e na expansão dos seus membros. Então, há um intercâmbio e uma articulação crescente. As ações que vêm sendo tomadas por essa rede são ações em diversas esferas, tá? Diversas esferas. A gente tem ações voltadas à sistematização, então há um banco de dados, por exemplo, de todas as manifestações no Sistema Interamericano de Direitos Humanos que envolvem o Brasil. Há elementos voltados ao estudo de caso, metodologias específicas para o estudo de caso, como também a metodologia clínica, há muito material e sistematização de material acerca da metodologia clínica. Nós temos continuamente processos de capacitação, então, em todos os eventos e em vários momentos, há momentos de capacitação nos encontros periódicos, dentro da estratégia de estruturação, e a gente vem vendo efetivamente uma atuação conjunta da rede. Essa atuação conjunta, ela se dá muito no âmbito internacional, então a rede já elaborou peças conjuntas que foram apresentadas na qualidade de amicus curiae junto ao Sistema Interamericano. Houve também a apresentação de observações escritas, há uma opinião consultiva e, inclusive, de interesse de outros países. Nós tivemos ano passado a demanda de uma audiência pública junto ao Sistema Interamericano em razão das mortes no campo, violência no campo, o caso de Pau d'Arco. Tivemos uma vitória no Sistema Interamericano em que o amicus curiae proposto pela rede foi mencionado no caso da Fazenda Brasil Verde. Tivemos também a redação de um relatório para o Exame Periódico Universal da ONU. Então, assim, a rede vem atuando de forma ativa em elaboração conjunta de ações que efetivamente estão tendo, inclusive, efeitos, como a gente percebe pelas ações do próprio Sistema Interamericano, que levam em consideração o que a rede vem elaborando, e isso vem dando ensejo também a publicações. Uma das publicações é justamente oriunda do Observatório, obrigada, oriunda do Observatório e que traz as experiências da clínica. E a gente tem também agora essa expansão do fórum, tá? Então o fórum ele vem como uma extensão justamente dessa rede. A gente espera que isso possa vir a fomentar a construção novamente de uma rede nacional, se isso for, quando se verificar que nós temos essa condição, porque isso só traz enriquecimento para o trabalho com direitos humanos.
E agora eu gostaria de falar um pouquinho para vocês como é que vem se dando a atuação da Clínica de Direitos Humanos da Amazônia dentro da rede. A clínica ela tem duas linhas, uma linha específica voltada para o tratamento dos direitos econômicos, sociais e culturais. Essa linha ela trabalha com políticas públicas, então ela é focada em advocacy, monitoramento de políticas públicas e otimização dessas políticas públicas, lidando com direitos indígenas, com ordenamento territorial, combate à violência no campo, e inclusive tratando de instrumentos econômicos e financeiros voltados à gestão ambiental. E nós temos uma segunda linha que está ligada à proteção internacional de direitos humanos. Essa segunda linha, ela lida especificamente com o sistema interamericano de proteção de direitos humanos, e ela trata de casos reais, paradigmáticos, e também casos hipotéticos, principalmente quando se lida com a competição internacional, que é um instrumento de ensino extremamente rico para a formação de defensores de direitos humanos aptos a lidar no sistema interamericano. Então, a clínica ela atua dentro de um tripé, que é pautado na promoção, proteção, prevenção e reparação em relação aos direitos humanos. Vejam que a capacitação é sempre um elemento chave. A gente faz, inclusive, formação interna todos os anos, após o edital que traz os discentes. Nós estamos estabelecendo bancos de dados, fazemos muita consultoria para várias entidades e atuamos, inclusive, jurisdicionalmente, tanto no âmbito internacional quanto no âmbito interno. E isso vem trazendo efeitos bastante significativos para as políticas públicas e para o tratamento dos direitos humanos. Essa mudança de cultura em relação ao tratamento dos direitos humanos vem sendo algo que a gente vem verificando, pelo menos no âmbito da Universidade Federal do Pará e das demais universidades amazônicas. Apenas a título de exemplo, algumas das ações que a clínica vem atuando, muito em conjunto com a rede. Então, vocês veem que os temas são os mais diversos, desde os direitos territoriais das comunidades tradicionais, até a destinação de recursos financeiros para a gestão ambiental, em termos de fiscalização, a preparação docente para as competições. A gente vem estabelecendo parcerias, inclusive parcerias com entidades internacionais, recebendo muito fomento de entidades internacionais. Estamos construindo agora um observatório dentro de uma plataforma geolocalizada, a plataforma Geoclip, com um observatório de todos os indicadores de violações de direitos humanos, inicialmente apenas no estado do Pará, mas isso pretende ser expandido para a região amazônica como um todo. Atuação ativa junto à corte, junto a entidades públicas, municípios, o próprio estado, e isso se dá, ou melhor, a gente tem tido resultados, algumas cartilhas, participação bastante frutuosa nas competições internacionais, e isso se dá com o apoio de muitos parceiros. Então, a gente, através de projetos que são submetidos a muitas entidades, nós conseguimos ter recursos para realizar essas atividades. Então, isso é muito importante. A gente não pode esquecer que uma clínica e a atuação em prol dos direitos humanos, ela não pode se dar sem as parcerias e sem os apoios, que são os apoios que nos fornecem recursos. Então, a gente consegue ter um programa de residência clínica, então, residência em clínica jurídica, onde jovens advogados são contratados pela clínica e recebem uma bolsa bastante significativa para trabalharem em tempo integral nos projetos da clínica. Temos, claro, bolsas para os alunos de graduação e muitos voluntários mesmo, e é com essa ação que nós conseguimos manter e pelo menos buscar contribuir para essa mudança na cultura de tratamento dos direitos humanos. Então, a gente precisa efetivamente continuar essas ações, e a gente precisa continuar essas ações com eventos como esse e com a construção dessa articulação e dessa integração.
Então, nós tivemos aqui, nesses 3 dias, uma visão de quantas experiências fantásticas vêm sendo realizadas em todo o Brasil e o quanto nós podemos nos fortalecer no engrandecimento dessa articulação, na construção, no fomento desse fórum e na ampliação dessas redes para que a gente efetivamente possa colher os frutos de toda essa ação. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e coloco a Clínica de Direitos Humanos à disposição para que nós possamos cada vez mais ampliar essa colaboração. Muito obrigada a todos. Bom, como a fala foi em português, eu não vou fazer a síntese dos principais pontos, mas acho que a Lise traz todo esse histórico, né, fundamental que dá início então, a esse processo de integração e de know-how mesmo que foi sendo construído, né, que vem sendo construído aqui no Brasil e todo o material que ele já tem disponível e a dinâmica, né, acho que isso é super importante no sentido de apresentar essa consolidação de trabalho também para esse grupo que vai cada vez mais crescendo, mas também registrando esse histórico, né, que se tem de anos de um projeto aí que permite então a gente chegar hoje, né, no segundo fórum com a participação de tantas clínicas, sobretudo de direitos humanos, né.